Bom, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez. É um privilégio nós podermos poder compartilhando a palavra de Deus. E agora no livro de Tiago, né? O Josué já cantou a bola que o livro de Tiago talvez seja o livro que eu mais gosto do Novo Testamento. Na verdade, se fosse por mim, ele tinha sido pregado lá no início do ano. Mas graças a Deus que Deus não segue meus conselhos, né? Ele sabe a hora certa da gente falar para a igreja um livro como esse. Eu acho que o momento mais adequado é agora. Mas antes da gente iniciar, eu queria que os irmãos, queria esclarecer algumas coisas, porque a gente tem tido alguns problemas em relação à questão dos agendamentos. Semana passada não houve agendamento, foi uma tentativa que nós fizemos para tentar ver se dava certo, porque estava tendo muitos cancelamentos e muitas vezes muitas cadeiras estavam ficando sem ser ocupadas. Eu queria dizer para os irmãos que a palavra de Deus ela nos orienta a seguir as ordens das autoridades. É por isso que eu uso máscara pregando, o pastor Dário, os demais pastores usam. É por isso que as crianças abaixo de 12 anos de idade não podem frequentar o culto ainda, porque o decreto municipal ele proíbe. A gente está na pandemia ainda, a gente tem procurado seguir. Se vocês observarem, a gente segue várias regras quando nós estamos aqui no culto. Mas a ideia realmente é amor aos irmãos e obedecer às autoridades, porque a preocupação delas, como a palavra diz, é nos proteger. Então, por isso que as crianças até 12 anos ainda não estão participando, a gente está se preparando para isso, né? Espero em Deus que a vacina chegue logo, para a gente não precisar ter maiores problemas. Mas eu queria que os irmãos realmente valorizassem o agendamento. Por que a gente agenda? Porque toda semana o irmão José, ele sanitiza o templo. E quando ele sanitiza, ele dá um tempo para o produtor agir, e quando possivelmente na própria sexta-feira ou até no domingo, ele faz alguns ajustes. Então, até o horário que a Célia coloca no grupo é o horário que ele tem condições de refazer as cadeiras. Então, eu queria que os irmãos entendessem que o nosso desejo não era ter todos aqui, mas infelizmente não é possível ainda. Mas eu creio que nós como igreja podemos passar por momentos difíceis como esse, podemos, porque se o Senhor nos deu isso, é para que a gente glorifique Ele em todos os momentos. Se por acaso alguém diz, mas a sua igreja segue o protocolo, seguimos o protocolo para a glória de Deus. Bom? Então era só para esclarecer. Bom, hoje nós vamos continuar a carta de Tiago, a gente vai orar inicialmente, e nós vamos continuar, nós tivemos 2 pregações, a gente vai concluir o capítulo 1. Vamos orar inicialmente, mas antes da gente orar, abram Tiago capítulo 1 aí, por favor. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos dá a liberdade, o privilégio de podermos compartilhar a Tua palavra. Obrigado porque em todos os momentos o Senhor tem nos dado esperança, o Senhor tem demonstrado o controle do Senhor em todas as situações. Louvo ao Senhor por isso, pedindo que o Senhor esteja falando aos nossos corações, aquilo que nós precisamos ouvir, e que o Senhor esteja trabalhando para que não só ouçamos, mas sejamos praticantes da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente começar a ler a carta, ontem eu estava em casa, cheguei em casa depois que a gente teve a reunião com os pastores, e aí eu ia preparar a mensagem, aí eu resolvi descansar um pouco, eu liguei a TV. E do nada começou a passar um filme no YouTube, mais estranho ainda, né? Mas aconteceu, eu disse, rapaz, deixa eu ver o que é esse negócio aqui. E o nome do filme era 10 Cartas para Deus. Diz, olha, eu vou assistir esse negócio porque de repente tem alguma coisa interessante. E eu indico, viu? O filme é muito legal. Legal não, é muito, muito bom. Ele conta a história de uma família cristã. E essa família perdeu, no caso, o homem da casa, o marido, o pai, morreu em um acidente. E o filho mais novo tinha uma doença muito rara, tinha um câncer. E a história do filme é sobre as pessoas que rodeavam essa criança e a fase dessa criança doente. E é interessante que a gente vê no filme a mãe irada com Deus, o irmão irado com Deus, porque eles já tinham perdido o pai, no caso da mãe o esposo. A família usava basicamente todos os recursos para poder tratar a criança. A criança sofria,
E é muito interessante as reações de todos, mas o que mais impacta é a reação da criança. A certeza que ela tinha que ia estar no céu. E todos os dias à noite, ela ia para a varanda da sua casa, ficava na verdade não era varanda, eles improvisaram no teto uma cadeira e ele começava a olhar para o céu e conversar com Deus. E ele resolveu escrever para Deus. Interessante que quando ele estava muito triste, ele foi conversar com um velhinho. E o velhinho olhou para ele e disse assim: olha, você é um guerreiro de Deus. Deus te colocou nessa situação para que muitos conheçam quem Ele é. Você falar isso para um adulto é compreensível, mas você falar isso para uma criança é impressionante, porque ele não só ouviu, como ele começou a tratar isso como se fosse a missão de vida dele. E você sabe qual era o conteúdo das cartas dele? Deus, minha mãe está tão sozinha, providencie alguém para cuidar dela. Deus, o meu irmão precisa tanto do Senhor. Deus, a nossa vizinha tem um filho pequeno, o marido muitas vezes não está em casa, ela tem muitos afazeres e ela ainda cuida de mim, mandando um bolo para mim. Cuida dela, meu Deus. Deus, pastor da nossa igreja, ora por mim. Impressionante que em todos os momentos, apesar da ira da mãe, apesar da raiva do irmão, o irmão chegou a dizer que era melhor ele morrer num momento de desespero. A preocupação dele em nenhum momento foi com ele mesmo. A preocupação dele era se encontrar com Deus e amar o próximo. A nossa mensagem hoje vai falar um pouco sobre isso. O que é o verdadeiro cristianismo? Afinal de contas, o que é ser cristão? Como lidar com a ira nos momentos de aflição? O que fazer na hora da provação? O que fazer depois que a gente ouvir a palavra de Deus? Se você não assistiu esse filme, assista. Eu não vou contar mais detalhes, porque eu quero que você veja. Só para deixar registrado, esse filme é baseado em fatos reais. E, na verdade, o ato dessa criança se tornou um ministério. Ministério chamado Cartas para Deus. É impressionante. Mas Deus usou uma vida de uma criança para fazer algo muito grande. Pastor, e aí, o que aconteceu? Assista o filme que você vai descobrir o que aconteceu. Eu não vou contar, o spoiler já foi muito grande, mas é um exemplo para a gente seguir. Vamos ler então Tiago capítulo 1, nós vamos ler do versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz em tudo o que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Bom, como eu falei para vocês, a gente está na terceira mensagem de Tiago, né? Nas duas primeiras, o pastor Josué primeiro, ele passou, acho que tem até um resumozinho aí, lembrando, só para lembrar, Tiago foi uma carta escrita, não para uma igreja específica, mas chamada uma carta geral, que foi escrita para as igrejas. Tiago foi escrito ainda numa época em que
Basicamente, os judeus eram convertidos. Então, ele foi escrito mais para os judeus. Por isso que tem algumas expressões que nós vamos ver hoje, são típicas do judaísmo. Inclusive a sinagoga. O propósito, o pastor Josué já falou, encorajar a aplicação do cristianismo à vida diária, apresentando respostas adequadas às provas da vida real que confrontavam os seus leitores. Mas, resumidamente, eu destaquei 7 pontos que nós aprendemos até o momento. O primeiro é que Deus nos prova com o objetivo que a nossa fé seja aprovada. Então, a gente tem que entender que quando vem a aprovação, não tem o objetivo de nos castigar, não tem o objetivo de nos punir, mas o objetivo da aprovação é nos levar a ser aprovados. Eu acho que brigaram comigo que eu saí ali do vídeo, né? Eu vou me comportar, pode deixar. Então, a ideia, o objetivo é que nossa fé seja aprovada para que a gente se torne maduros, que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. Aprendemos ainda que a aprovação expõe as fraquezas do nosso coração e nos dá também uma oportunidade para a gente tratar essas fraquezas. Aprendemos que a gente precisa ser sábio na hora da aprovação. E se a gente não tem sabedoria, a gente precisa pedir, mas pedir com fé. Porque se eu não peço com fé, de nada vai me servir. Aprendemos também que se nós formos constantes nesse processo, em responder às provações com sabedoria, nós seremos felizes naquilo que nós fizermos. O pastor Jandro, a semana passada, diferenciou tentação de provação, e isso deu alguma discussão nas células. Preste atenção, eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples. Tentação é algo que vai nos tentar fazer pecar, muitas vezes provocada por nós mesmos, muitas vezes provocados pelo mundo ou pelo diabo, como o pastor Jandro colocou. Mas é como se você juntasse a fome com a vontade de comer. Deus não faz isso. O objetivo de Deus nunca é que o seu filho caia, peque. Isso é o objetivo do diabo. O objetivo de Deus é que nós amadureçamos. O que Deus faz é nos provar para sermos mais fortes. Então a aprovação, ela não vai te levar digamos, aumentar teu desejo em relação a alguma coisa. Mas ela vai mostrar o que realmente você deseja. O que realmente você adora. Para que você possa decidir, se arrepender e adorar o verdadeiro Deus. Isso vai acontecer. Então, devemos renunciar aos desejos do nosso coração, quando ele é exposto, e olhar a aprovação como uma boa dádiva. Como é que eu vou olhar a aprovação como uma boa dádiva? O pastor já nos falou a semana passada. Deus nos prova para nos fazermos melhores. Nosso encontro de célula, a gente teve uma oportunidade de colocar provações que nós já tínhamos passado. E uma coisa foi comum em todas as provações. Quando começou a provação, todos, sem exceção, não queriam fazer o que tinha que ser feito. O que tinha que ser feito, pastor? Todos sabiam o que Deus queria que ele fizesse, mas todos não queriam fazer aquilo que Deus queria, por vários motivos. Medo da sua imagem ser afetada, medo de descobrir algo muito ruim na sua vida, que tivesse que passar, medo de ser frustrado nos seus planos, ou simplesmente não tinha coragem de fazer o que tinha que ser feito. Mas teve uma característica boa. Todos os que chegaram no encontro disseram assim: mas eu decidi fazer isso. Aí eu perguntei, até algumas vezes eu perguntei, mas por quê? Porque era isso que tinha que ser feito. Era isso que ia fazer para glorificar a Deus. Sabe o que aconteceu no final de todos os testemunhos? Todos foram felizes naquilo que fizeram. Deu para entender? Todos foram felizes naquilo que fizeram. O resultado foi maravilhoso. E o interessante é que aquilo serviu de experiência e situações parecidas já não causavam tanto medo.
como a gente explicou para o povo do Geração Glória, essa explicação começou lá em casa com os meninos, o João Manuel, ele é muito bom de perguntar. Pai, o que é provação? Filho, sabe aquele joguinho que você joga? Sabe as fases? Pois é, você vê a dificuldade de passar por uma fase daquela, mas quando você passa, não é bom? É. E quando você volta para a fase anterior, como é que é? Você fica mais esperto, você consegue passar mais rápido, fica mais fácil. Não existe garantia que a gente vai deixar de ser provado por Deus. O que Deus garante não é uma viagem fácil, como diz Augusto Codemos, mas uma chegada certa. Aquela criança que eu falei para vocês, a certeza que ela tinha não era da cura. A certeza que ela tinha é que ela ia estar com Deus. Tanto que numa das cartas ela perguntou: Senhor, não tem muita gente aí não? Será que me cabe ainda? Que meu pai já foi, fulano já foi. Uma criança preocupada se tinha vaga para ela no céu, porque ela sabia que ia para lá. Você sabe que você vai para o céu? Qual o valor que você dá para isso? Qual o valor que a eternidade ao lado do Senhor Jesus tem na sua vida? Você quer saber se tem valor? Sabe o que você faz? Para um pouquinho. Olha para a tua agenda. Onde é que Deus está? Onde é que Deus está? Se Deus não está lá, talvez você não esteja dando o real valor. Mas vamos para o nosso texto de hoje. Nosso texto de hoje, ele vai começar falando de ira. E eu queria deixar duas perguntinhas para você. Primeiro, o nosso tema na nossa mensagem é vencendo a ira pela palavra, né? O cristão precisa vencer a ira e tornar-se praticante da palavra. Praticante do verdadeiro cristianismo. E a gente vai entender hoje como vencer a ira pela palavra. Eu queria deixar duas perguntinhas que a gente vai tentar responder durante a pregação. Primeiro, como devo reagir à ira na hora da provação? É a primeira pergunta. A segunda pergunta, e depois, o que fazer com a palavra que eu ouvi? Duas perguntinhas que a gente vai tentar responder. Bom, vamos lá, vamos começar então. A primeira parte diz o seguinte: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Acho que tem um slide próprio para isso aí, filho. Pode avançar. Eu vou ler aqui, tá bom? Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Preste atenção, que ira é essa? Eu não sei se você já passou por alguma provação, mas quando eu passei por provação, sabe qual a primeira coisa que veio na minha mente? Por que eu? Por que eu? Por que tanta gente não podia passar pelo que eu estou passando? Por que eu tenho que passar por isso? Talvez a gente viesse fazer a mesma pergunta quando a gente recebesse uma bênção grande, né? Quando o Senhor nos abençoasse com um emprego novo, com um carro novo, Ele diz: por que eu? Tem tanta gente precisando, Senhor, por que o Senhor dá logo para mim? Mas a gente faz ao contrário, a gente pergunta: por que isso acontece comigo? E as outras perguntas: Senhor, mas não é justo. Não é justo. Por quê? Eu me esforço, eu trato meu esposo bem, eu trato a minha esposa bem, eu trato a minha família bem, faço tudo de bom no trabalho, por que comigo? A ira toma de conta do seu coração. E quando ela toma de conta do seu coração, você tem mais justificativas para agir do jeito que você pensa, do que para ouvir qualquer coisa que seja contrário do que você pensa. Pessoas já dizem no auge: Deus, eu não vou fazer o que o Senhor quer, porque não é justo. Outras vezes, paramos e julgamos os outros. Fulano faz assim, faz assado, e com ele é assim, por que eu tenho que fazer diferente? Eu começo a exercer a ira como se eu estivesse no trono do Senhor Jesus, que vai julgar a todos
como se eu estivesse pressupondo que eu vou sentar lá, ou estou sentado junto ao Deus Pai, fazendo isso agora. Fala demais, e a boca fala do que o coração está cheio. A aprovação, ela tem essa capacidade de mostrar exatamente o conteúdo do nosso coração. Do nosso coração. Sabe quando você pega uma esponja, aí você pega um balde, aí você embebeda a esponja lá, num líquido que ninguém sabe o que é, e você traz a esponja para cima. Só tem uma maneira de saber o que é que tem, duas na verdade, ou eu olho o balde lá e tento descobrir, ou eu aperto a esponja para saber o conteúdo dela. Como o pastor Jandro falou a semana passada, a aprovação, ela tem a capacidade de revelar os nossos desejos, de mostrar quem nós somos. E eu não sei você, mas eu não gosto de ser humilhado. Você gosta? Não. Mas eu não sei você. Mas eu louvo a Deus quando sou humilhado. Porque Jesus Cristo também foi. E se eu sou humilhado aqui, fazendo o que Ele quer, eu estou andando com Ele. Porque Ele disse que nós andaríamos nos seus passos. Os que são chamados por Deus, eles são chamados para isso. Ou você acha que você vai ser cristão e tudo vai ser bonzinho, maravilhoso? Esse caminho aí é largo. O caminho que leva à salvação é estreito. 1 Pedro 2, se você quiser ler, você vai ver isso bem direitinho. Lê do 19 em diante, que você vai entender que é um privilégio sofrer pelo Senhor. Ser humilhado quando você faz a vontade de Deus. Privilégio. Mas o texto ele nos diz: tenham isto em mente, prestem bem atenção, tenham isto aqui na sua mente. Não é só você ouvir, mas é você guardar. Como Josué disse na primeira pregação, treine a sua mente para isso. Treine, prepare a sua mente para isso. Não adianta você ouvir e dizer: a palavra foi muito boa, mas a gente vai ver que só se ficar nisso aí, não adianta nada. Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Quando eu falo demais, é porque muitas vezes eu tenho o entendimento de que eu sei muito mais do que aquele que está falando para mim. Eu preciso estar pronto para ouvir. E eu sei que isso é difícil, porque eu tenho essa dificuldade. Eu tenho essa dificuldade. Mas de tanto levar lapada, como tem uma pessoa que diz na célula, de tanto levar taca. A pessoa sou eu, viu, gente? Eu levei algumas tacas bem legais do Senhor. É legais é o que eu estou falando agora, na época não estava legal não. E essas tacas que eu levei me ensinaram a ouvir o que eu não gosto, a refletir no que eu não gosto, para fazer aquilo que Deus gosta. Todas as vezes que você ouvir o que você não gosta, pare, escute, vá para casa, reflita, ore e descubra o que é que Deus quer. Às vezes Ele pode usar quem você menos imagina para falar com você. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois existe um motivo para isso. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Por mais que você se ache o cara, por mais que você nessa área, pastor, mas eu sou a pessoa que mais serve nesse mundo, eu tenho autoridade para falar sobre isso. Quem tem autoridade é Deus. Quem é puro e veio aqui é Jesus. Você não. Olha, a tua ira, ela simplesmente,
ela não condiz com o padrão da ira de Deus. Por mais que você se esforce para ser justo, você não vai conseguir. Não vai. Não vai. O seu padrão de justiça nunca chegará ao padrão de Deus. Deu para entender? O seu padrão de justiça nunca chegará ao padrão de Deus. A ira é uma resposta errada às provações, e desta forma você não irá praticar a justiça de Deus que está na palavra da verdade. Tem uma frase que eu achei interessante, diz assim, o homem que deseja governar a sua língua, deve aprender a dominar os seus desejos, as suas paixões. Sabe por quê? Porque a nossa ira, ela tem muito a ver com aquilo que eu sou apaixonado. Quer ver uma coisa? Bota um crente para jogar futebol, um crente que gosta de futebol, tu vai descobrir se ele é crente. Ou melhor, se ele domina, nem descobrir que ele é crente, se ele controla a língua dele. Né? Ligue para determinados flamenguistas depois do jogo do São Paulo, aí você vai descobrir se o cabo realmente controla a língua. Ligue para o São Paulino depois do jogo de hoje, que aí você vai descobrir se ele gosta do Fernando Diniz e se ele controla a língua dele. Governar seus desejos. Tem pessoas que são tão apaixonadas pelo Trump que brigam por isso. Como se a eleição de Trump, a eleição do nosso presidente aqui, ou de qualquer governante, não fosse Deus que tivesse colocado. Às vezes eu fico imaginando, se as pessoas fossem tão apaixonadas assim por Jesus, a gente teria muito mais salvos aqui já servindo ao Senhor Jesus. Mas a questão é que se eu aprendo a governar os meus desejos, as minhas paixões, eu vou aprender a governar a minha língua. E eu governando a minha língua, governando as minhas paixões, a minha ira vai ficar controlada. E eu vou poder ouvir. Eu vou poder realmente ouvir. Porque muitas vezes, mesmo em qualquer discussão, eu quero falar porque eu quero falar. E na hora da aprovação, se eu falo, eu nunca vou ter o entendimento correto daquilo que Deus quer fazer. Porque sempre eu vou estar olhando para mim mesmo. Sempre eu vou estar pensando em mim mesmo. Sempre eu vou estar amando a mim mesmo. E sempre eu vou estar em primeiro lugar. Ame ao próximo, ouça a palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. A ira do homem não alcança o padrão da justiça de Deus. Continuando, versículo 21. Desculpem, esqueci desse slide. Eu queria que você pensasse em 3 situações. Primeiro, você casado. Segundo, você desempregado. Terceiro, você doente. Quais são os pensamentos que vêm para você quando você está em dificuldade no seu casamento? O que vem na sua mente? O que mais te irrita? O que mais te deixa doido? Da mesma forma, quando você ficou desempregado ou está desempregado, quais são os pensamentos que vêm? Ou mesmo a doença. Eu estou querendo te dizer isso, é porque você precisa parar de dar justificativas para a sua ira. Se você não fizer isso, você não vai parar para ouvir a palavra de Deus. Então, na hora da aprovação, a primeira coisa que eu tenho que fazer é parar de dar justificativas para a ira. Eu preciso aprender a lidar com a ira e com o meu falar. Parar de falar muito, começar a ouvir mais. Eu preciso ouvir muito mais a palavra de Deus. Tem um provérbio que diz que mais vale as palavras duras daqueles que nos amam do que os beijos do que nos odeiam, ou a bajulação daqueles que nos odeiam. A pessoa que mais ama você é a pessoa que vai querer que você faça a vontade de Deus, mesmo que doa. A pessoa que não está preocupado com você, pode até parecer que esteja, é aquela que não está preocupada se você quer, se você deve ou não fazer a vontade de Deus. Mudar a minha forma de pensar, falar e agir vai fazer toda a diferença nessa hora. O Jandro, ele falou no versículo 18 que tudo que vem de Deus é bom. Toda boa dádiva que vem dos céus, vem de Deus. O versículo 18 deixa isso muito claro. No próprio versículo ele diz assim: Ele nos gerou
para que nós fôssemos primícias das suas criaturas. O que ele está querendo dizer, o João já falou isso semana passada, é que Deus é bom. Se Ele é bom, tudo que vem dEle é bom. A aprovação que vem dEle é para que a gente caminhe com Ele e não sem Ele. Por isso que ela é boa. E se você acha que está sofrendo, eu não sei se você viu aquele filme que estava passando na hora que nós estávamos cantando. Aquele homem que morreu por mim e por você, ele não tinha culpa de nada, mas o Filho de Deus sofreu no nosso lugar, muito mais do que nós vamos sofrer a nossa vida inteira. E a gente é tão agarrado a essas coisas daqui, que esquece que o presente que nós estamos esperando, que está nos esperando, vai durar a eternidade. E qualquer sofrimento que nós passarmos aqui, como diz o apóstolo Paulo, vai ser leve e momentâneo, porque vai passar, mas a eternidade não vai passar ao lado do Senhor Jesus. Então o Senhor é bom, Ele nos gerou, nós fomos chamados por Ele, e Ele vai fazer de nós, através das suas provações, criaturas novas, parecidas com seu Filho. Na hora da provação, eu vou reagir à ira assim, pensando diferente, falando pouco e diferente, e agindo, ouvindo e buscando ao Senhor de forma diferente. Vamos para o segundo ponto. Livre-se da impureza, da maldade e aceite a palavra, versículo 21. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sabe, a gente aprendeu já nas outras pregações que tudo que acontece, os maus desejos, vêm do coração. A aprovação expõe isso. É uma grande oportunidade para você tratar, seja o orgulho da justiça própria, seja a vaidade da imagem bonita, seja a suposta sabedoria do seu conhecimento humano, que tem a ver com orgulho também. Mas o certo é que isso vai ser exposto. Impureza imoral ou imundície, ou maldade, como está ali, é aquilo que vai estar no seu coração. No caso da ira, possivelmente nesse caso, quando o Tiago estava escrevendo, fosse o orgulho. Porque os judeus eram orgulhosos. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 2, ele fala da capacidade que eles tinham de julgar os outros, naquilo que eles mesmos faziam. Então, a impureza moral e maldade, aquele pecado que tinha ali, ele precisava ser tratado, porque aquele acúmulo de maldade, aquele acúmulo de coisas ruins, eles motivam a tua ira. A tua ira não apareceu porque alguém pisou no teu pé. A tua ira é porque você entende que aquela pessoa tinha que te ter visto e não pisado no teu pé. Porque você entende que ela tem a obrigação de prestar atenção a você. Porque você acha que sabe mais do que os outros. A tua justiça própria é melhor e maior do que a das outras pessoas. Esse orgulho dessa justiça está lá. E se tu não tratar esse orgulho, tu não vai tratar a sua ira. Se você tem orgulho de ser orgulhoso, tem orgulho de ser aquela pessoa que sabe das coisas, se você não suporta ser humilhado, às vezes eu fico impressionado, às vezes as pessoas dizem, não aceito humilhação. Isso que, gente, se tu é servo de Jesus, o exemplo dele de Efésios capítulo 2, é aquele que de Filipenses 2, é aquele que fez homem, se esvaziou e se fez homem. Se você não quer se humilhar, se você quer se orgulhar, o teu exemplo não é Jesus, o teu exemplo é de Lúcifer, de Isaías, que se envaideceu e queria ser como Deus, queria ter orgulho. Preste atenção, o teu Deus morreu na cruz, humilhado. Se tu diz que segue os passos dele, tu vai ser humilhado em algum momento da tua vida. E se você for humilhado porque você resolveu pregar a palavra, falar da palavra, louve. Porque Lucas 6:23 diz que quando nós somos humilhados por isso, grande é nosso galardão. A maneira de pensar da gente tem que mudar, porque se não mudar,
a ira vai tomar de conta de você. Deus está expondo o seu coração, está mostrando o que é que tem lá dentro. Haja. Sabe por quê? Porque na verdade o verbo principal nesse texto é aceitem ou recebam humildemente a palavra implantada em vocês. Sabe, é quase uma condição, não vou dizer que é uma condição, porque é tudo ao mesmo tempo. Eu limpo o meu coração, eu mudo a minha maneira de pensar. Primeiro, vou devagar. Tiago está falando aqui mais ou menos o que Pedro fala, mais ou menos o que Paulo fala. Eu vou me despir, eu vou tirar de mim aquele comportamento orgulhoso, de soberba, de justiça própria. Eu vou renovar a minha mente dos pensamentos da palavra de Deus que mostram um servo submisso, que servia as pessoas pensando, lembra? Marcos 10:45? Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. É esse o Deus que você serve? É esse? Então você tem que ser parecido com Ele. Você precisa renovar a sua mente para pensar como Ele. E começar o receber, aceitar humildemente a palavra implantada. Sabe, é muito parecido com os Tessalonicenses, que receberam a palavra de Paulo como sendo de Deus e se tornaram modelo para toda a Macedônia. Eles não só ouviram, mas eles receberam e começaram a agir diferente. E a gente vai perceber que Tiago está dizendo exatamente isso, porque no próximo versículo a gente vai falar sobre prática da palavra. Sabe, a origem da ira é interna e não externa. Precisamos nos despir de qualquer pensamento que motiva a nossa ira e que não é bíblico. O orgulho que caracteriza a justiça própria e a ira deve dar lugar à humildade, aceitar a justiça de Deus. Muitos de nós não querem aceitar a justiça de Deus, querem tomar a justiça nas próprias mãos. Mas Paulo, ao escrever aos Romanos, ele diz em Romanos 12:21, não te deixes vencer o mal com o mal. E no 19, não procurem vingar-se, não procurem aplicar a tua justiça. Deixem Deus vingar-se, deixe Deus aplicar a sua justiça. Isso é maravilhoso quando a gente decide fazer isso. Sabe por quê? Porque eu confio a minha vida. Se você quiser chegar em casa, ler 1 Samuel 24, você vai ver o exemplo de Davi e de Saul. E Davi fazendo exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Deixando Deus julgar a causa de um e de outro. E não se tornando juiz. E não se tornando aquele que julga e que simplesmente decide condenar. Não basta despojar-se, precisamos aceitar a palavra com fé no poder dela. Eu falei para vocês que na nossa célula teve diversos casos que os irmãos colocaram. E o que impressionou, em um dos casos, foi porque a pessoa foi muito humilhada. Mas independente disso, o foco da resposta foi Deus. E o impressionante não foi a humilhação, foi um milagre que Deus fez. Deus transformou vidas com a atitude de uma pessoa que teve fé. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença, porque são experiências dessas que fazem aumentar a nossa fé. E às vezes os irmãos podem dizer assim, mas eu preciso ter fé. A fé, a maturidade, o discernimento, vem pelo exercício constante da palavra. De fé em fé. É assim. Vamos continuar nesse exemplo? Como devo reagir à ira na hora da provação? Pensando no que a gente acabou de ver, não perca a oportunidade de buscar a santificação na hora da provação. Não perca a oportunidade de tratar o seu coração, de limpar o seu coração. Esvaziar-se para encher ele da palavra de Deus. Presta atenção. Quando você se achar vítima, lembre-se que seu coração não é puro. Lembre-se que a palavra de Deus é poderosa, por isso, aceite sem duvidar. Lembra quando Josué pregou? Peçam sabedoria com fé. Se eu não entendo, não confio, não creio na palavra, claro que nada vai acontecer. Tiago está repetindo o que foi colocado lá atrás, no início do capítulo 1.
E olha, na hora lá, aprenda a despir-se do comportamento pecaminoso, aprenda a renovar a sua mente, tire a justiça própria, tire o orgulho, dê lugar à humildade. Tire o muito falar, dê lugar a ouvir. Tire o muito reclamar e dê lugar a louvar. Revista-se de um comportamento que glorifica a Deus. Confie na promessa do Senhor Jesus. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso quando o Tiago escreve sobre a prática. Bora adiante, gente. Cristão praticante. Tiago começou falando para a gente ser tardio, pronto para ouvir, tardio em falar e tardio sem graça. Ele mostrou que a motivação da nossa ira vem da maldade que está no nosso coração. Ele mostrou da necessidade de nós ouvirmos e tratar a ira, limpar o coração. Tudo isso eu vou ouvir a palavra de Deus. Mas ele faz um alerta. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo. Preste atenção. Se você ouve a palavra de Deus e não pratica a palavra de Deus, você não está me enganando. Não está me enganando. Imagina que eu creio, eu discipulo você e eu creio que você está servindo ao Senhor, você está ouvindo os ensinamentos que a gente tem conversado, que a gente tem colocado para você. Ou imagine que você é um dos líderes da minha congregação e eu tenho passado você para cuidar das pessoas. Pastor, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, maravilhoso. Só que na realidade você não está fazendo. Você está pensando que você está me enganando? Você está enganando você mesmo. É a você mesmo. Eu sirvo a um Deus que sabe de todas as coisas. Eu não tenho que me preocupar com essas coisas, porque Ele vê. Quando Pedro estava lá, esquentando as mãos, vendo Jesus ali ser humilhado, bonitinho, e veio alguém e ele negou. Ele negou uma vez, negou duas vezes, negou três vezes, ele lembrou. Eita! Tudo que eu fiz aqui, Jesus já tinha dito. Se tem alguém que sabe o que eu fiz, foi ele. Mas graças a Deus, Jesus se arrependeu. Jesus, ó. Está repreendido aí, que essa não valeu não. Pedro se arrependeu e Jesus se preocupou com ele. Tanto que o anjo falou o nome dele. Eu posso errar, eu posso pecar, mas não devo. Mas se isso acontecer, eu devo pedir perdão e me arrepender. Então, a minha preocupação, a sua preocupação é mostrar, ser exemplo. Quando você estiver discipulando alguém, seja exemplo. Quando você for liderar alguém, seja exemplo. Sabe o que eu costumo dizer? Qualquer pessoa pode pecar, eu posso pecar, você pode pecar, qualquer pessoa pode pecar. Não deve, mas pode acontecer. O que você não pode é quando alguém do seu relacionamento pecar, você ir pecar junto com ele. Então, se alguém não fala a verdade com você, fale a verdade para ele. Se alguém não discipula, discipule. Seja exemplo. Se alguém quer gritar, não grite. Se alguém quer discutir, não discuta. Você não é obrigado a pecar junto com ele. Porque em vez de você ter ajudado Deus a transformar o coração dele, você permitiu que ele transformasse o seu, se você não agir assim. Então assim, sejam praticantes da palavra. Assim como o homem que pede sabedoria sem fé, os que ouvem a palavra e não praticam não serão abençoados. E estão à mercê do alto engano. Tome cuidado para não se enganar, não colocando em prática ou distorcendo a palavra para justificar o pecado. Sabe, você às vezes ouve a palavra, você ouve exatamente, mas você não está satisfeito porque aquilo que a palavra diz você não quer fazer. Não quero, pastor, eu não quero fazer. Aí você vai pegar, vai acordar de madrugada, vai pegar a Bíblia, vai ficar catando, tentando achar uma justificativa para o seu pecado. Porque você tem que achar um versículo bíblico só para dizer, eu fiz porque a Bíblia disse. 2 Timóteo capítulo 3 fala sobre isso. Nos últimos dias as pessoas iam fazer isso. A gente tem que tomar cuidado com a coceira dos nossos ouvidos, de querer simplesmente ouvir o que quer. A palavra de Deus, ela discerne juntas e medulas. Então ela não é uma coisinha assim que vai passar por você e não vai acontecer nada.
ela é algo que vai mexer com você. E se ela não mexe com você, a barreira do pecado entre você e Deus está muito grande, porque você está sendo incapaz de ouvir. Se preocupe com isso. Sejam praticantes. Olha o nosso exemplo aqui, pode passar. Bom, lembra que eu disse que ele diz para a gente ser praticante, não apenas ouvinte? Em seguida, Tiago ele faz duas ilustrações. Ele vai colocar como é que uma pessoa que pratica a palavra age, como é que a pessoa que não pratica age. Primeiro que não pratica, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Quantos aqui acharam a mensagem do pastor Dário, resumindo Marcos, maravilhosa? Levante o braço assim. Eu amei demais. Até o Dário gostou, viu? Vixe, só foi esse estregado pingado, eu pensei que a mensagem ia ser tão boa. Beleza, agora eu quero que alguém diga bem aí para mim qual foi o texto que ele pregou e qual foi uma frase que ele disse. Você sabe? O que você mudou na sua vida depois daquela mensagem? Se você não tiver mudado nada, sabe qual a possibilidade de você lembrar? Quase nenhuma. Quase nenhuma. Porque você olhou, foi confrontado, Deus falou com você, aí você saiu. E ó, esqueceu. Não lembra mais. O que foi mesmo? Hã? Não é assim? Você viu os seus problemas, seus defeitos espirituais, mas não fez nada. Esqueceu. Pastor, eu estou há 55 anos na igreja e só sei João 3,16. Por que será? Porque a palavra não tem sido relevante na sua vida. Quando a palavra de Deus é relevante na sua vida, ela vai fazer parte da sua vida. Você vai estar cantando ela. Você vai estar louvando com ela. Você vai estar com ela nos umbrais da sua casa, como diz lá em Deuteronômio. Você vai estar com ela no seu celular. Você vai acordar com ela. Você vai caminhar ouvindo ela. Você quer saber da palavra e ela vai inculcar na sua mente, nem que você não queira, porque você vai querer colocar ela em prática. Porque olha o que diz o outro texto seguinte, a gente leu 23 a 24, olha o que diz o 25. Mas o homem, presta atenção, o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, não esquecendo o que ouviu, mas perseverando na sua prática, vai ser o quê? O que é que diz no final aí? Vai ser o quê, gente? Feliz o quê? Feliz no quê? Não, foi sem fé, gente. Vai ser o quê? Vocês estão percebendo o que é isso aqui? Isso aqui não é para a gente falar desse jeito aí não, gente. Gente, isso é uma promessa. Olha o que Deus está dizendo. Através de Tiago. Hoje eu estou bom para misturar o nome. Olha o que ele está dizendo. Mas o homem que observa atentamente a palavra de Deus, que nos liberta, lembra lá de João 8? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra que liberta e persevera, não esquecendo o que ouviu, mas praticando. Quantos de vocês têm o hábito de anotar o que Deus falou na sua vida após uma mensagem? Levanta o braço, por favor. Quantos? Talvez isso explique porque que a maioria de nós não lembramos o que acontece. Porque aqueles que anotam, que procuram fazer um plano para praticar, vai esquecer ou vai lembrar? Olha o que diz. O homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando. Será feliz, gente. Isso é motivo de alegria. Presta atenção, quando tu não tiver com vontade de fazer o que a Bíblia diz, faça, porque assim você vai ser feliz, o que fizer. O teu coração
a tua mente vai pensar cada vez mais parecido com Deus, e tudo aquilo que alegrar a Deus vai alegrar o teu coração. Isso é uma promessa maravilhosa. Isso é para a gente dormir pensando, acordar sonhando. Sonhando com tudo aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, quando nós decidirmos tratar o nosso coração, nos livrar da ira, começar a ouvir, mudar o falar e o agir, ficando cada vez mais parecidos com Jesus. Que promessa linda, gente. Eu confesso que esse é um texto que está no meu coração, que nos momentos de agonia, de angústia, Deus traz ele à minha mente, para eu perseverar na prática, para eu fazer o que eu não quero, para alegrar o coração daquele que eu amo, e fazer o que Ele quer. Quando Jesus diz assim, olha, nisto conhecemos o amor, aliás, não é nem esse texto, quando diz assim, ó, aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos, guardam as minhas palavras, gente. Sabe a ideia de você ter a palavra de Deus como algo relevante? Eu faço porque a Bíblia diz para fazer, e eu faço porque a Bíblia promete que Deus vai me transformar e eu serei feliz naquilo que eu fizer. Isso é uma palavra que não tem preço. Não tem preço. Receba ela como seja do Senhor, colocando ela em prática. Volta só um pouquinho. Só resumindo, aquele que não pratica, engana-se a si mesmo. É confrontado, mas esquece. Nada muda. Aquele que observa, e preste atenção, esse que engana-se, ele não tem fé. Lembra lá que Josué falou? Aquele que pede sem fé? Aquele que ouve sem fé e não pratica tem o mesmo efeito. O mesmo efeito. Nada muda. Nada acontece. Agora, aquele que observa atentamente, aquele que persevera, não esquecendo, mas praticando, será feliz em tudo que fizer. Vamos encerrar? Versículos 26. Só que antes a gente vai voltar para nosso caso, o caso do casamento, do desemprego e da doença. E depois, o que fazer com a palavra que ouvi? Olha a força daquela formiguinha lá. Despe-se da ira, renovar a mente, observando sempre a palavra, atentamente, praticando para não esquecer. Revestindo-se, dando a resposta que a palavra orienta com fé, sem duvidar. Então, o que eu faço no meio da provação e da ira? Eu vou tratar essa ira, eu vou limpar meu coração, eu vou prestar atenção e ouvir atentamente. E eu vou começar a planejar como colocar aquela palavra em prática. E eu vou fazer isso com fé, sem duvidar. Porque eu tenho um Deus que cumpre o que promete. Deus é Deus, sempre é. E ele vai falar sobre, sabe? Lembra que essa carta foi escrita para judeus, os crentes judeus ainda? Então esse texto aqui ele vai ficar muito mais claro que foi para eles e a gente vai tentar trazer para nós agora. Versículos 26 e 27. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. A gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, o que seria religioso para um judeu? O judeu, ele era cheio de cerimônias, rituais. A gente já viu isso no Evangelho de Marcos. Mas aí tem uma palavra chamada religião pura e imaculada. O que seria isso? Seria os rituais, que, entre aspas, que Deus realmente aceita. Para a gente poder entender o texto. E as viúvas e os órfãos seriam quem? Os órfãos e as viúvas, na época do Velho Testamento, nessa época também, em que eles ainda estavam, eram os judeus que vivem sobre a lei judaica, eles eram os necessitados daquele tempo. Eram pessoas que precisavam ser cuidadas.
Vocês lembram que quando a gente pregou sobre Ruth? Ruth estava com a viúva. E para ela se alimentar, ela ia lá onde estava sendo feita a colheita, e eles deixavam cair várias feixes, né, para que as viúvas e os órfãos pudessem ser cuidados com isso que ficava. Então eles não pegavam tudo, eles deixavam uma parte para isso. Quando você vai em Levítico, acho que capítulo, se não me engano é o 18, ele fala sobre o amor ao próximo, e dentro do amor ao próximo está esse cuidado com os órfãos e as viúvas. E não se corromper com o mundo. Quando a gente chegar lá no capítulo 4, a gente vai ver um pouquinho sobre idolatria. A gente vai ver que, e quando você vai em 1 João capítulo 2, vê que a gente não deve amar o mundo. A gente não deve se corromper. E quando a gente se corrompe, na verdade, a gente cede à idolatria de coisas que nós amamos nesse mundo. Estou colocando isso para a gente entender o texto mais claramente. Então, o que o texto quer dizer? Então, se alguém se considera piedoso, alguém que realmente é um servo do Senhor, trazendo para a nossa época, mas não refreia a língua, você não tem sabedoria, quando vem a aprovação, você é o primeiro que reclama, você é o primeiro que fala, você fala demais e ouve pouco, engana-se a si mesmo, engana-se, sabe, o que ele está dizendo? Se você ouve a palavra de Deus e não pratica, você engana a si mesmo, ele está dizendo a mesma coisa que ele disse antes. A sua religião que você fala não tem valor algum, sabe por quê? Porque a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura, ou seja, sem mácula, ele não tem mácula alguma, é esta: amar o próximo e amar a Deus acima de qualquer coisa, cuidar dos necessitados, cuidar daqueles que precisam, e amar a Deus é não se corromper pelo mundo. O que Tiago está reforçando aí são os 2 mandamentos, resumidamente, que Jesus colocou em relação aos 10. Amar ao próximo e amar a Deus. Amar o próximo vai tratar algo muito sério, que talvez seja o grande mal do século, da humanidade, na verdade, o mal da humanidade. É uma palavrazinha que simplesmente começa com ego. Eu, egoísmo. Sabe por que você muitas vezes não discipula? Porque você pensa primeiro em você. Você sabe por que muitas vezes você não ora por ninguém? Porque você pensa mais em você. Você sabe por que às vezes você não quer receber um conselho de ninguém? Porque você acha que sabe mais, se valoriza mais do que qualquer um. Apesar do que muitos falam, nós nos amamos muito. E esse amor próprio que nós temos, que nos coloca em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, e deixa só a zona do rebaixamento para os outros, é o que mais atrapalha o agir de Deus na sua vida. Porque você se acha maior, melhor e mais necessitado do que qualquer um, ou aquele que mais precisa do que qualquer um. Lembra da história da criança? Aquela criança, ela estava doente, sofrendo, mas o que mais fez ela, digamos assim, lidar com a doença, não foi ela pensar nela, foi ela pensar na mãe, no irmão, no vizinho, na vizinha, no pastor. Se teve uma coisa que a criança não fez, foi pensar nela. Teve um episódio no filme em que ela foi para a escola, ele foi para a escola e começaram a caçoar dele. E a criança que caçoou terminou indo para a diretoria. E ele escreveu uma carta para essa criança, dizendo que, olha, não se preocupe, eu não estou chateado com você, desculpa pelo que tudo tinha acontecido. Esse menino se converteu. Ele foi na casa dele e eles oraram para que Jesus entrasse no coração dele. Uma criança de 8 anos com câncer pode fazer muito mais do que nós, quando decide simplesmente amar o próximo mais do que a si mesmo, ou como a si mesmo melhor. Tiago termina dizendo que a verdadeira religião, o verdadeiro ritual, entre aspas, que Deus aceita, é que você ame a Ele acima de qualquer coisa, e ame ao próximo como a si mesmo. A pessoa que se considera piedoso, mas não controla a língua, engana a si mesmo. Uma vida cristã verdadeira é manifestada pelo amor ao próximo e a Deus acima de qualquer coisa. Amém? Então, concluindo, a aprovação expõe o seu coração.
Você precisa tratar a ira, controlar a língua e estar pronto para ouvir. Precisa aproveitar a oportunidade para limpar o coração, despir-se, renovar e revestir-se, amar a Deus e amar o próximo de forma constante. Porque assim você vai viver um verdadeiro cristianismo. Amém? Vamos ficar em pé. Deus tem uma promessa nesse texto. Eu sei que muitas vezes a gente é confrontado, muitas vezes não, que a gente é confrontado pela palavra de Deus. E às vezes a gente não percebe a esperança que Deus nos dá. Se eu falar para você, faça isso, que vai acontecer aquilo, não confie. Porque eu não tenho poder de controlar nada. Mas quando Deus diz, faça isso, confie, porque Ele é poderoso para controlar tudo. Eu não sei se tem alguém aqui essa noite que não conhece o Senhor Jesus ainda, mas o que eu vou dizer para você é que se você está aqui, é porque Ele trouxe você até aqui. Se você está nos assistindo aqui agora, é porque Jesus permitiu isso também. Deus permitiu isso. E o que Ele quer é que você entregue sua vida a Ele, confia nele, que todo o resto Ele fará. Vai ser uma caminhada, você vai ter momentos difíceis, mas se você decidir seguir o que a palavra de Deus diz, você será feliz no que fizer. Se tiver alguém aqui que não conhece o Senhor Jesus ainda, não recebeu Ele como o Senhor da sua vida, você pode levantar a mão onde você estiver, que a gente vai orar por você. Se você estiver nos assistindo, coloque no chat aí, que a gente entre em contato com você, mande uma mensagem para o número da igreja também, que nós estaremos entrando em contato com você. Bom, vamos orar então, agradecer por essa palavra de esperança maravilhosa que Deus nos deu. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor não precisava fazer nada por mim, mas o Senhor fez. Obrigado porque o Senhor poderia deixar eu morrer e sofrer eternamente, mas o Senhor me amou o suficiente para que seu filho pagasse o preço para que eu não sofresse isso. Obrigado, Pai, porque mesmo não merecendo, muitas vezes o Senhor me livrou de muitas coisas aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu estar vivo hoje, mesmo eu não merecendo. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deixou a Tua palavra, que nos é sabedoria e nos mostra o Teu caminho. Obrigado, porque o Senhor se importou e mostrou quem é o Senhor, para que nós pudéssemos Te servir. E obrigado, porque muitas vezes nós somos inúteis diante daquilo que o Senhor faz por nós. Mas mesmo assim o Senhor decide nos renovar e nos fazer diferente. Eu louvo ao Senhor, Pai, por tudo. E agradeço ao Senhor pela promessa que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.